Oi, oi, tudo bem? Vamos aí para nossa revisão da UFO, né? Primeira aulinha de física aí. Eu peguei um geralzão de cinemática, das questões de cinemática, né? De movimento uniforme, movimento variado, lançamento. Então a gente vai tentar fazer uma revisão baseado nas questões desses assuntos. E a primeira parte que eu tô fazendo aí, eu mandei dois módulozinhos, né? Uma lista com MU e MUV e uma de lançamentos com movimento circular, curvas, dos movimentos curvos. Vamos começar da parte de movimento uniforme e movimento variado. Vocês vão pegar para mim aí na listinha, na primeira lista, a parte de movimento uniforme. Eu vou fazer uma questão, é tranquila, é tudo V, delta S por delta T, são questões mais tranquilas. Eu vou fazer uma mais do estilo que anda caindo na UFO hoje em dia. Vou começar na questão de número 12, que é uma questão teórica. Mas você já viu que às vezes as questões teóricas de física te pegam mais do que uma questão de conta em si? Porque aí ele fala assim, ó. Uma mãe sentada numa poltrona observa seu filho brincar ao lado de uma poltrona no decorrer de um trem em movimento retilíneo. De repente, ela vê seu filho saltar verticalmente para cima. Então, o que está acontecendo é assim, ó. Tem o trem aqui, né? A mãe tá sentadinha numa poltrona aqui, quietinha. O trem tá com movimento, com uma velocidade para cá. Aí, ela vê o menino saltar. O menino salta. Quando o menino salta, o que acontece? No momento que ele saltou, ele tinha a velocidade do trem na horizontal, porque ele estava dentro do trem. Mas ele impôs nele também uma velocidade vertical para cima. Tá? Ele tem uma velocidade aqui na horizontal e uma velocidade na vertical. Toda vez que faz essas questões de referencial, falou que está dentro, está em movimento, para, salta, faz os vetorzinhos do que está acontecendo. Quando o menino pula, ele tem a velocidade horizontal do trem e impõe uma vertical. Vai dar uma resultante para esse menino assim, ó, para quem está fora do trem. Se tiver alguém fora do trem, vê o menino no movimento parabólico. A mãe, ela tem esse V horizontal aqui, não tem? Porque ela tá dentro do ônibus. Ela vai ver o menino pular e cair no mesmo lugar. Mas quem tá fora não vê, não. Então, vamos analisar as alternativas aqui, ó. Ela verá seu filho cair. Olha só. No mesmo local, qualquer que seja o estado de movimento do trem. Mas aí você viu que ele está questionando se o trem está com movimento uniforme ou variado, né? Por quê? Se o trem tiver com movimento uniforme, o V dela é o mesmo do menino. Então ela vê cair no mesmo lugar. Se o trem tiver com movimento, com uma aceleração para cá, o que acontece? Quando o menino salta, o trem vai mais rápido, a mãe vai mais rápido. Ela vê o menino cair atrás, né? Porque quando ele salta, ele perde contato com o trem. Aí o trem acelera, ele fica com a velocidade menor, ela vê o filho dela cair mais próximo dela. Se o trem estiver desacelerando, tiver com uma aceleração contrária da velocidade, o que acontece? O menino salta, o trem diminui a velocidade, ela vai ver o filho dela cair para frente, porque aí ele vai ter uma velocidade maior, porque o trem está diminuindo a velocidade. Então, depende. Então, a letra A tá errado. Ela vai ver ele cair no mesmo local, qualquer que seja o estado de movimento do trem, não. Se ele estiver acelerado é de um jeito, se ele estiver retardado é de outro, se for movimento uniforme já é de outro diferente. Bem, um pouco atrás de sua poltrona, se o trem estiver freando. Se o trem estiver freando, ela vê ele cair para frente. Você viu que a gente analisou um por um? Faz a análise antes, porque aí você não fica confuso na hora de resolver, né? Se ele vai para trás, vê para frente. Um pouco à frente de sua poltrona, se o trem estiver acelerando. Não, se o trem estiver acelerando, vê cair atrás. No mesmo local, se o trem estiver com velocidade constante. Perfeito. Letra D. Se tiver com velocidade constante, o V do trem é o mesmo V da menina, da mãe. Então, aí ela vê cair no mesmo local. Um pouco atrás da poltrona, se o trem estiver com velocidade constante, não.
Velocidade constante no mesmo lugar. É sempre assim, gente. Se você jogar uma caneta, alguma coisa dentro de um carro, de um caminhão, de uma carroceria que está em movimento, se tiver com movimento constante, de acordo com o referencial que está dentro do carro, né, óbvio. Movimento uniforme cai no mesmo lugar. Acelerando, você vai ver cair para trás. Retardando, você vai ver cair para frente, tá? Esse raciocínio aqui vale para qualquer situação parecida com essa, tá? Essa questão é bem típica, bem da moda do estilo de hoje, né? De UFO, Enem. Não é facinho, você viu que ela é teórica, não tem forma, mas não é facinho, não. Não é mesmo. Próxima questão, pega agora a parte de movimento variado. Vamos analisar a questão aí de número 3. A questão de número 3, ela é muito fácil, só que ela assusta. É aquele tipo de questão que te vence no susto, né? Ele dá um gráfico esquisito que você não está acostumado. Cinemática você está acostumado com reta. Quando ele te dá uma parábola, você já não gosta, né? Aí ele vem e põe um gráfico, um semicírculo esquisito desse aqui, ó. Aí ele põe valores. Ele põe aqui o gráfico de V por T. Aí ele põe aqui 4, aqui vale 2, ó. Aqui vale 2 metros por segundo e segundo, né? Esse é o gráfico que ele pôs aí na questão. Aí ele fala o seguinte: o gráfico da figura abaixo mostra o comportamento da velocidade de um veículo variando em função do tempo, com uma trajetória retilínea. Aí você fala assim, mas o gráfico é uma parábola. Cuidado! Gráfico não representa a trajetória, tá? A não ser que ele te fale que o gráfico ali está representando a trajetória. Movimento retilíneo uniformemente variado. O gráfico de S por T é uma parábola, mas o movimento é retilíneo. Então, nem sempre o desenho do gráfico é a trajetória que aquele móvel está seguindo, não. Tá? O desenho do gráfico não é a trajetória que ele segue. A distância em metros percorrida por esse veículo durante o tempo total de movimento, 4 segundos. Eu peguei essa questão mais para lembrar uma propriedadezinha aqui, se alguém não lembra. Você lembra que quando você tem um gráfico, de V por T, a área é numericamente igual ao deslocamento, que é a distância percorrida. Então, se eu te pedir o deslocamento ali de 0 a 4, o que eu posso fazer? Eu posso falar que esse deslocamento é igual à área. E a área, ele não falou que é um semicírculo, ó. O gráfico mostra o comprimento, olha lá, ó, é um semicírculo. Por que eu sei? Daqui até aqui é 2, daqui até aqui é 2, é um raio, ó. Aqui é 4, o diâmetro é 4. Então, essa área aqui é o πr ao quadrado sobre 2. Que é a metade de um círculo. Então, o ΔS aqui ficaria π, o raio é 2, não é? 2 ao quadrado, 4 sobre 2. Dá quanto? 2π. Letra B. Só assusta. Muito facinho. Próxima questão, questão de número 4. Seguindo aí ainda. Também é uma questão mais teórica, e vocês vão ver que as questões teóricas, elas são mais confusas, muitas das vezes, do que as de conta. Ele fala assim, ó, o gráfico mostrado a seguir representa qualitativamente o módulo da velocidade de queda de um objeto que é solto a partir do repouso do alto de uma ponte em função do tempo de queda. Desde o instante em que ele é solto, T igual a 0, até o instante em que ele toca o solo, T2, após escrever a trajetória retilínea. Agora você viu que ele deu um gráfico assim, ó. De novo é um gráfico de V por T. Você viu que eu tô pegando uns gráficos esquisitão? Que não é o que você tá acostumado, para você poder analisar. Ele não dá números, olha, que é só que você analisa. Ele fala que aqui é um V máximo, né? Aí ele põe aqui T1,
e aonde ele toca o solo aqui, que é no T2. Gente, primeiro, o que está acontecendo aqui? Quando ele solta, a velocidade é 0. Aí você concorda que a velocidade vai aumentando até ela atingir um valor máximo e depois ela fica constante? Porque o que dá vontade da gente pensar num movimento desse aqui, num gráfico desse tipo? Opa, isso é uma queda livre. Não pode ser queda livre. Queda livre teria que ser assim, ó. Porque na queda livre, a única aceleração que age no corpo é a gravidade. E a gravidade vai tender sempre a aumentar. A cada segundo, 10 metros por segundo ali, no caso, a velocidade. Aqui você viu que depois de um certo tempo a velocidade ficou constante? Se a velocidade ficou constante, é porque a aceleração nesse trecho aqui é 0. Aí você fala assim, uai, deixou de agir a gravidade dele? Não. Isso aqui é porque tá acontecendo assim, ó. Quando eu solto ele, tem a gravidade para baixo, mas vai ter que ter alguma aceleração de resistência, alguma força de resistência para cima. Então, num primeiro momento, geralmente a resistência do ar, ela é proporcional à velocidade, né? Quando o V é 0, ele tem um G maior que a aceleração da resistência do ar, então ele aumenta. Na hora que as duas igualam, ou você pode pensar também no peso igualando com a resistência do ar, a velocidade fica constante. Então, esse gráfico aqui, embora ele fala para você no enunciado que o corpo foi solto, foi abandonado, não representa uma queda livre. Ele não está caindo sobre a aceleração da gravidade. É um pega muito grande, porque a gente é acostumado com palavras e não para analisar. Bom, já que eu expliquei mais ou menos o que está acontecendo, vamos para as alternativas. Na letra A ele fala assim, o módulo da força resultante sobre o objeto diminui entre 0 e T1, sendo nula para o intervalo de T1 e T2. Opa, isso pode estar certo, não pode? Porque de T1 a T2 o A não é 0. Então a força resultante também vale quanto? 0. Se a resultante tende a 0, é porque de cá para cá ela vai diminuindo, ó. É que nem eu disse, inicialmente você tem um peso grande, uma resistência do ar petitinha. Quem seria a resultante? Peso menos essa resistência do ar, né? Aí depois ele vai mudando ali, essa resistência do ar. Na medida que ele vai ganhando velocidade, a resistência do ar vai aumentando. Quando iguala, vai a 0. A letra A tá uma ótima candidata para ser certa, porque ela tá certinha. Vamos ver as outras. A aceleração durante a queda possui inicialmente módulo constante, atingindo seu valor máximo em T1. Não, em T1 é o mínimo, é 0. O A vale 0 em T1, tá errado. A velocidade média do objeto durante sua queda é numericamente igual à área do gráfico V por T. Não, não é a velocidade que é a área do gráfico. A área do gráfico é o ΔS. A área é igual ao ΔS, não é o V médio. Não tem nada a ver, tentou te confundir na propriedade aí. Mas é a velocidade média, não é a área. A velocidade média do objeto é maior entre 0 e T1 do que em T1 e T2. Não, T1 e T2 ele tem a velocidade máxima. Então, em T1 e T2 ela é maior, ele mesmo colocou ali, ó, V máximo. Então, em T1 e T2 ele tem o V máximo. E a única força atuante sobre o objeto é o seu próprio peso. E por esse motivo ele descreve um movimento uniformemente variado ao longo da queda. Eu já falei que não. Para ter acontecido isso que aconteceu aqui, ele não pode ter só a gravidade. Ele vai ter que ter uma outra aceleração contrária, uma resistência do ar, uma outra força, não somente a força-peso. Então, realmente, acerta aqui a letra A. Mas assim, lê o enunciado direitinho, volta, tenta ver de novo, vocês vão ver o tanto que uma questão de teórica bem feita, ela é mais confusa do que uma questão de conta em si, de cálculo, né? Eu não acho essa questão assim facinha de você fazer lá na hora de uma prova, não. Você tem que saber física bem direitinho, né? Pra não confundir as propriedades, saber fazer a análise do gráfico bem certinho. Próxima questão que a gente vai fazer, pega aí pra mim a questão de número 14. Essa questão é boa. Essa já
Questão de número 14, ele fala assim, ó. Um carro trafega por uma avenida com velocidade constante de 54 km por hora. Ele tem uma velocidade aqui, 54 km por hora. A figura abaixo ilustra essa situação. Ele vai pôr assim, ele põe um semáforo, né? Põe uma linhazinha aqui e põe o carro aqui assim, ó. Quanto isso aqui é o carrinho. Aí ele dá uma distância aqui, ó, 38 metros. Quando o carro encontra-se numa distância de 38 metros do semáforo, o sinal muda de verde para amarelo, permanecendo assim por 2,5 segundos. Então, o tempo de permanência ali do sinal amarelo, 2,5 segundos. Sabendo-se que o tempo de reação do motorista é 0,5 segundos. Gente, esse tempo de reação é o segredo do exercício, tá? Tempo de reação, 0,5 segundos. O que significa isso? Ele demora 0,5 segundos para tomar alguma atitude, ou seja, o sinal eu vou parar para pisar no freio. Não, eu vou tentar atravessar o sinaleiro, para pisar no acelerador e tentar atravessar, né? Então, é o tempo de reação para ele começar a fazer alguma coisa. Esse tempo de reação de 0,5 segundos, como ele está numa certa velocidade, muda, né? Você já viu que quando você está viajando em estrada, existe uma distância mínima que você tem que estar de um carro para um caminhão é um valor, de carro para carro é outro valor. Porque às vezes você tá lá, não tá grudado na traseira de um caminhão, mas dependendo da sua velocidade, se acontecer qualquer coisa ali, qualquer acidente, pelo seu tempo de reação você não consegue parar antes. Então, se você vê aí as leis de trânsito, dependendo da velocidade que você tá, existe a distância mínima de segurança que você tem que estar de um caminhão, de um carro, por conta disso daqui. Então, aí ele me fala, ó, é que a máxima aceleração em módulos que o carro consegue ter é de 3. Então, a aceleração máxima desse carro aqui é 3 metros por segundo ao quadrado. Responda. Letra A. Vamos ver o que ele pede nessa letra A aqui, ó. Letra A. Verifique se o motorista conseguirá parar o carro utilizando a desaceleração máxima antes de chegar ao semáforo. A que distância do semáforo ele conseguirá parar? Bom, aqui você começa tendo que calcular o seguinte, ele tá a 38 metros. Só que quando ele começa a desacelerar, ele não vai estar a 38 metros mais. Por quê? Porque ele demora 0,5 segundos para pisar no freio. Então, a primeira coisa que você vai ter que calcular aqui, ó, é a reação dele. O que seria essa reação aqui? Esse tempo de reação, ele não tem uma velocidade aqui de 54, se você divide isso aqui por 3,6, acho que dá 15, né? Vai dar, ó, 54, você divide por 3,6, dá 15, ó. 15 metros por segundo. Passa porque tá tudo segundo, metros, né? Senão você esquece. Então, na reação, ele tem essa velocidade constante de 15, ele vai andar com 15 metros por segundo durante 0,5 segundos. Eu posso jogar aqui, ó, no V, delta S, por delta T. Quanto que é o meu V? 15. Eu vou ver a distância que ele ainda vai percorrer até ele começar a parar, ó. Tá vendo? Eu vou jogar o tempo de reação dele aí. Daqui eu vou achar que esse delta S é 7,5 metros. Opa! Então quer dizer que quando ele começa a frear, ele não tá a 38 mais, ó. Ele tá a 30,5. Viu só? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar num ponto mais na frente. Porque ele leva 0,5 segundos para pisar no freio. Então, ele não tem 38 metros mais. Ele tem 30,5. Ele não perguntou se ele consegue parar? Bom, muita gente fez confusão
confusão com esse tempo de reação. Não, ele me perguntou se ele consegue parar antes do semáforo. Se eu jogar numa equaçãozinha aqui de Torricelli, ó, V quadrado, se ele vai parar, eu vou jogar menos 2 vezes o A vezes o ΔS. Para parar, quanto que tem que ser meu V final? 0. Meu V inicial é 15 menos 2 vezes o A, que é 3, vezes o ΔS. Esse ΔS aqui ficaria, ó, 225 dividido por 6. 225 dividido por 6, isso aqui vai dar 37,5. Ele não consegue parar. Você viu que se você não calcular o tempo de reação, você fala que ele consegue. Por quê? Ele percorre 37,5 depois que do tempo de reação, que aí ele tá a qual distância? 30,5. Então, ele para a uma distância de quanto? Se eu pegar aqui, ó, 37,5, que é o que ele percorre, menos o 30,5, ele para a 7 metros à frente do semáforo. Ó, para 7 metros. Então, não dá certo. Certo? Então, ele não consegue. Bom, o que ele pede na letra B? Na letra B, ele fala assim: considere que ao ver o sinal mudar de verde para amarelo, o motorista decide acelerar, passando pelo sinal amarelo. Determine se ele conseguirá atravessar o cruzamento de 5 metros antes que o sinal fique vermelho. Se ele for acelerar agora, eu posso pensar no seguinte, né? Eu tenho que achar a distância que ele vai percorrer, porque aí ele vai ter quanto tempo? Ele vai estar a 30,5 quando ele começar a acelerar. Isso tanto faz se ele estiver acelerando ou desacelerando. A distância que ele está aqui do semáforo é 30,5. Então, eu posso pensar o seguinte: eu tenho que ver a distância que ele vai percorrer num tempo de quanto? Ele vai ter um tempo restante aqui, ó, de 2 segundos, não é? Porque meio segundo, os 2 segundos e meio que o semáforo fica aberto, meio segundo ele perdeu pelo tempo de reação. Então, vê se eu posso pensar nessa formulinha aqui, ó, que o ΔS é V0T mais o AT quadrado sobre 2. Eu vou achar a distância que ele vai percorrer num tempo de 2 segundos com uma aceleração de 3. Se essa distância for maior que 30,5, na verdade tem que ser maior que 35,5, né? Porque ele está perguntando se ele pode, ó, ultrapassar o cruzamento de 5 metros antes que o sinal fique vermelho. O cruzamento de 5 metros está para cá, ó. Né? Então, vamos lá. Ó, ΔS, o V0 é 15 vezes 2 mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Então, esse ΔS aqui ficaria 30 mais, ó, 2 ao quadrado, 4, por 2, 2, 6. Então, ΔS dá 36 metros. Ele consegue passar assim. Né? Se ele para a 36, ó, ele estava a 30,5, ele passa 0,5 acima de 5 metros. Então, sim, ele consegue. Ali é não e aqui é sim. Se você não faz o tempo de reação, você fala que na letra A ele consegue e que na letra B não consegue. Você inverte as respostas, erra tudo. É zero inteirinho. Tá? É uma questãozinha mais complexa um pouquinho, mas é tranquila também, facinho. Agora, pega o material aí de lançamentos. Vamos pegar uma questão caprichada aqui que dá pra gente fazer uma revisão geral, que é a questão de número 12, da listinha de lançamentos, tá? Que tá escrito ali lançamentos. Ele fala assim, ó: em um jogo de Copa do Mundo de 2002, Ronaldinho Gaúcho preparou-se para bater uma falta. A bola foi posicionada a uma distância de 20 metros do gol.
A cobrança de falta foi feita de tal modo que a bola deixou o solo numa direção que fez 45 graus com a horizontal. É algo mais ou menos assim. Ele pegou aqui e chutou essa bola assim. Tem uma velocidade inicial. Ela viria aqui, né? Só que aí o gol tá aqui, ó. Né? Ele deu a distância dela do gol. Não necessariamente é o alcance total que ela toca o chão. Ele falou que a distância dela do gol aqui é 20 metros. E falou que ela forma com a horizontal um ângulo de 45 graus. Então, G igual a 10, dá o quociente de 45. Aí ele só fala isso. Faça o que se pede. Letra A. Vamos lá. Letra A. Letra A, ele fala assim. Com que velocidade Ronaldinho chutou a bola, sabendo que ele atingiu sua altura máxima? Atingiu sua altura máxima. A altura máxima tá aqui, não é? Que ela atingiu sua altura máxima. Muito cuidado com o português. Ó, que ela atingiu sua altura máxima a uma distância horizontal de 11,25. Gente, ele deu essa distância aqui, ó. 11,25, que é a distância horizontal, né? Que é a distância horizontal até onde ela atinge a altura máxima. Pronto, só isso, ele quer o V0. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Quando a questão já te pede um valor, te conta, o que você faz primeiro? Faz as componentes. O V0, a gente sabe que tem aqui na horizontal o V0x e na vertical o V0y, não é? Nesse ponto mais alto aqui, ele vai ter só o Vx, ó. Vocês lembram que na horizontal, no lançamento oblíquo, na horizontal o móvel representa movimento retilíneo uniforme. E na vertical o movimento é variado. Então, ele quer o V0. Ó. Eu sei que eu posso utilizar assim, ó. Eu poderia falar, por exemplo, que ele não me deu o alcance até atingir na altura máxima. Eu sei que no alcance, eu vou calcular as componentes primeiro, ó. Vamos calcular as componentes. Porque o V0x, ó, ele não é o cateto adjacente, então ele é V0 vezes o cosseno de 45. Então, quem seria o meu V0x aqui? É o V0 que eu não sei, raiz de 2 sobre 2. O V0y, ele já é o V0 vezes o seno de 45. Então, o V0y vai ser o V0 que eu não sei, raiz de 2 sobre 2. Pronto, eu tenho as componentes aqui, ó. O V0x e o V0y. O que ele me deu de informação? Ele me deu um alcance horizontal até ele atingir a altura máxima. Alcance horizontal, eu sei que eu posso calcular assim, ó. Um ΔS é V0x vezes o tempo. O ΔS eu sei, 11,25. O V0x é V0 raiz de 2 sobre 2. Esse tempo aqui eu não tenho, eu preciso do tempo. Se eu achar o tempo, eu acho o V0. Esse tempo não é o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima, porque o 11,5 não é o alcance, a distância horizontal que ele anda até atingir a altura máxima. Ah, beleza. Então, o que eu posso fazer? É o tempo de subida. Então, eu vou calcular o tempo de subida aqui, ó. Como que eu calculo esse tempo de subida? Pra gente, antes da gente voltar aqui, ó. O tempo de subida eu posso fazer assim. É na vertical. Eu posso pegar VY, é V0Y, menos, né? Porque tá subindo GT. Na altura máxima, ele só tem Vx, ó. Na altura máxima, a gente fala que a componente vertical VY vale 0. Então, meu VY é 0. Quanto que vale o meu V0Y? Eu calculei ele aqui, ó. V0, raiz de 2 sobre 2. O G é 10. T. É o T de subida ali, ó. Vou passar 10T para lá, vai ficar 10T
igual a V0 raiz de 2 sobre 2. Então, o meu T aqui vai ser V0 raiz de 2 sobre 20. Esse T eu vou jogar ali. Aí fica tudo em função de V0. Eu acho que eu tô precisando, ó. Vou fazer 11,25 é igual a V0 raiz de 2 sobre 2 vezes V0 raiz de 2 sobre 20. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Cancela com isso daqui. 20 vezes 11,25 vai dar 112, 250, 225. 225, ó. Porque 0 vem pra cá, 112,5 vezes 2, 225. É igual V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Então, V0 aqui dá 15 metros por segundo. Muita conta, né? Muita conta mesmo, mas assim, ela dá pra lembrar bem os conceitozinhos de movimento oblíquo, né? Então, primeiro ali, ó, primeira coisa, a gente tirou as informações, decompôs a velocidade, calculei os componentes. Se a questão for de conta, o que você faz primeiro? Calcula as componentes, V0x, V0y. Aí você pega alguma coisa que ele te deu. Aí ele me deu o alcance, eu tenho que jogar os dados que ele me deu, senão eu fico perdido. Ele me deu o alcance, joguei no alcance. Aí eu vi que eu travei, eu queria o V0, não tinha o T. Aí o tempo, geralmente, a gente trabalha na vertical. Joguei aqui na equaçãozinha da vertical. Por que eu peguei o tempo de subida? Porque ele me deu o alcance até atingir a altura máxima, que aí eu podia zerar o VY. Aí eu achei o T em função do V0, voltei lá e saiu o V0. Agora vamos ver a letra B. Tem letra B aqui, ó. Na letra B ele fala assim: o goleiro que estava adiantado pulou, mas não alcançou a bola. Verifique com o cálculo se a bola teve altura suficiente para entrar no gol, sendo a altura oficial do travessão 2,44. Essa altura aqui, né? Você viu que eu desenhei um gol aqui? Essa altura aqui é 2,44, né? 2,44. O que acontece então? Pra gente ver se foi gol ou não, é assim. Se nesse lançamento, se a bola bater aqui, depois que ela percorreu os 20 metros, é bola na trave. Se a bola vir numa altura menor que 2,44, é gol. Se ela for para uma altura maior que 2,44, ela passa do gol. Então, o que a gente tem que achar? A gente tem que achar esse H aqui, ó. A gente tem que achar um H depois que essa bola andou um alcance de quanto? De 20 metros, que é a distância que ele tá do gol. E aí a gente compara essa altura, né? Se ela for maior, igual ou menor. Como é que eu acho uma altura qualquer num ponto do meu lançamento oblíquo? Você vai fazer uma analogia com aquela formulinha assim, ó. Não tem essa aqui do S é igual a S0 mais V0T. É menos, né? Porque a concavidade está para baixo, ó. No lugar do S, como o movimento está na vertical, a gente troca pela altura. É assim, ó. H é o H0. Aqui é o V0YT, porque é na vertical, menos o A é o G, ó. Isso aqui te ajuda demais, que você pode achar uma altura em qualquer ponto. Bom, então o meu H que eu quero ali seria H, aqui é 0, ó, porque ele sai do 0. O V0Y, agora eu sei o V0Y. O V0Y não é V0 raiz de 2 sobre 2? O V0 é 15, ó. Então é 15 raiz de 2 sobre 2. Vezes um T, ainda não tem esse T. Menos 10 sobre 2 T quadrado. Bom, a gente tem que achar esse T. Que T é esse? É o T que ele gasta, igual a gente fez aqui, ó. É o tempo que ele gasta para percorrer na horizontal uma distância de quanto? De 20 metros. Então,
Eu posso fazer assim, ó, antes de voltar pra cá, pra achar esse T. Eu posso falar que o ΔS não é um V0x vezes um tempo, que é esse tempo aqui. De quanto que é o meu ΔS agora? 20, porque agora eu quero o tempo que ele gasta para chegar no gol. Quanto que é o meu V0x? Meu V0x é V0 raiz de 2 sobre 2. Meu V0 é 15, ó. 15. Sai o T, tá vendo? Aí esse T ficaria assim, ó. 2 vezes 20, 40. Dividido por 15 raiz de 2. É o T. Então, esse T aqui ficaria... Aqui por 5 dá 8, por 5 dá 3. E racionaliza, né? Multiplica por raiz de 2 em cima. Embaixo, isso aqui ficaria 8 raiz de 2 sobre 6. Então, esse T aqui vai dar 4 raiz de 2 sobre 3 segundos. Matemática violenta aí. Agora, a gente acha o H. Eu vou jogar ali, ó. O meu H vai ficar 15 raiz de 2 sobre 2, voltei de cá, ó. Aqui eu vim aqui, ó. Vezes o T, que é 4 raiz de 2 sobre 3, menos 10 por 2 é 5, o T quadrado, 4 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Vamos lá. Então, H vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Cancela com esse 2. 15 por 3, 5 vezes 4 vai ser 20. Menos. Aqui, ó. 5 vezes 4 ao quadrado, 16. Vezes 2, 32 sobre 9. Então, esse H aqui vai ficar 20 menos 32 vezes 5 dividido por 9. Vai dar 17,7. Então, o H aqui vai dar 2,22 aproximadamente. Então, é gol. Porque a altura do travessão não é 2,44? Se a altura aqui é 2,22, ela tá no ponto abaixo do travessão. Então, a bola consegue entrar no gol. Aí você escreve lá bonitinho. Vou pôr aqui foi gol, mas você não escreve foi gol, não. Você coloca lá, como a altura, né, encontrada foi menor que a altura do travessão, podemos concluir que a bola teve a altura suficiente para entrar no gol. Logo foi gol. Essa é difícil, né? Bem enjoadinha, bem chatinha. Mais chata. Mas assim, eu peguei ela não por ser difícil, porque ela é bem completa. Eu usei todas as fórmulas, todos os conceitos. Se você faz ela, você consegue fazer qualquer uma outra que você pegar aí de lançamento oblíquo com conta ou mais teórica. Ela é bem boa para fazer para revisão mesmo.